Olá, aluno e aluna do primeiro ano, tudo bem com você? O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a crônica. Mas antes de iniciarmos, vamos cumprimentar a Vânia. Tudo bem, Vânia? Bem, como eu disse, na aula de hoje nós vamos falar sobre a crônica. Vocês, leram aí a crônica As Três Experiências de Clarice Lispector e hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre esse gênero textual. Mas antes vamos ver os objetivos dessa aula. Bem, hoje nós temos como objetivo, a finalidade é reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de textualização do discurso narrativo na compreensão e na produção de texto. Olha, esse objetivo, essa habilidade, ela não é novidade para vocês, porque ao longo das nossas semanas nós trabalhamos com vários gêneros narrativos, como o conto. A crônica também é um gênero narrativo. Tá? É claro que às vezes nós vamos encontrar em algumas crônicas elementos da argumentação, tá? Mas a crônica ela também tem esse caráter. Então vamos lá. Bem, como eu disse, nós vamos trabalhar a crônica de Clarice Lispector e o texto inicia com as seguintes palavras. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou a minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. Olha, quando nós começamos a leitura dessa crônica, nós nos deparamos com a temática que nós estamos vendo aí ao longo das semanas. A questão da escrita, o papel da escrita na vida dessas pessoas que estão aí, como a Mel Duarte, como a Clarice Lispector, esse papel da escrita na vida dessas pessoas. Bom, nós vamos observar aqui que a Clarice, ao começar a escrever, ela recorre a uma enumeração. Ela vai falar de três coisas e aí depois, ao longo da crônica, ela vai justificando o porquê ela mencionou, porque ela mencionou essas três coisas. Então a gente começa vendo, ela vai justificar, vai dar exemplos, ela começa falando sobre isso, que ela escreve, que ela nasceu, ela nasceu primeiro para amar as pessoas, para escrever e para criar os filhos. Agora nós vamos ver essas justificativas do enunciador da Clarice Lispector. Bom, quando ela começa a dizer, que nasceu para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamaram ardentemente. Uma das vocações era escrever. E eu não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado. Enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida, se vivendo em nós e ao redor de nós. Olha, aqui a gente vai observar aquela semelhança com o conto O Menino que Escrevia Versos. Porque o menino também, quando é questionado, o médico pergunta para ele, e você continua escrevendo poemas? E ele fala, olha, isso não são poemas, é um pedaço de vida. Aqui nós vamos ver que a Clarice também ela vai falar a mesma coisa. Olha, na verdade, esse escrever é a minha vida. É a vida. Tanto ela que ela fala, olha, as outras vocações talvez precisasse desse aprendizado, talvez fosse dar mais trabalho. E escrever
Não, né? Ele fala, eu vou escrever sobre aquilo que está ao meu redor, né? Eu vou escrever sobre aquilo que eu vivo, né? Bom, nós vamos ver que ao longo da crônica, tá? A Clarice vai tecer essas reflexões aí sobre, né, o amar, o escrever e o criar, né, os filhos. Nós vamos observar que, embora eu tenha um texto em prosa, né, nós já vimos, né, tem ali a questão do parágrafo, eu escrevo usando toda a extensão da linha. Nós vamos observar essa questão do lírico, né, dessa questão, né, voltada para a subjetividade, esse mundo interior. Então nós temos essa questão presente na crônica, né, esse lirismo. Tá? A outra coisa que a gente observa é a questão intimista. Nós vamos ver que na crônica, ela fala dela, ela fala dos sentimentos dela, ela fala da vida dela. É uma maneira também da gente conhecer esse autor, essa autora. E aí, isso também revela muito da personalidade daquele que está escrevendo, tá? E aí nós vamos ver que na crônica a gente tem esse contato com as visões de mundo, né, da Clarice Lispector, a maneira como ela vê e sente esse mundo. Bom, nós vamos observar que ali no texto, a Clarice Lispector vai eleger o que é mais importante para ela, tá? E aí ela vai falar o seguinte, então a primeira coisa é amar os outros. Ela fala lá ao longo da crônica que não tem como ela fugir disso, que até os últimos minutos da vida dela, ela vai amar as pessoas. Então ela né, assegura esse sentimento aí. Depois ela vai falar dessa questão de criar os filhos, né? Ela tem um momento, daqui a pouco a gente vai até detalhar, ela vai falar justamente isso, olha, eu escolhi ser mãe, isso foi voluntário, né? Isso foi voluntário. E aí, mas ela tem uma outra hora que ela vai falar assim, olha, mas os filhos são para o mundo, né? Eu sei que o meu destino é estar sozinha e não, né, não vou cobrar isso deles, né? Eu sei que esse é o destino, não tem como eu mudar isso, mas, né, amar os meus filhos aí, criar os meus filhos. E depois o escrever, tá? E ela justifica essa questão de deixar o escrever, né, em terceiro plano aí, porque ela fala, olha, não tem nenhuma garantia sobre isso, as repercussões daquela escrita, né? Não tem garantia sobre essa escrita, tá? Mas apesar disso, apesar de não ter essa garantia, ela vai falar que escrever, apesar de ser doloroso, é uma experiência renovadora, tá? É uma experiência intensa, tá? Nós vimos isso também lá no poema Minha Condição, né? A Mel Duarte também vai falar isso, olha, eu escrevo para expurgar sentimentos ruins, eu escrevo para falar da minha trajetória. Então esse papel aí da escrita na vida dessas poetisas, dessas cronistas, né? Bom, olha, a Clarice justifica, né, na questão das 3 experiências, ela vai enfatizar esse amor aos outros, né? É aquilo que eu tinha comentado para vocês. Ela mostra toda essa segurança dela, né, nesse sentimento. Ela fala, olha, até o último instante da minha vida, eu tenho confiança disso, eu vou amar as pessoas, tá? Então eu comentei sobre isso, essa capacidade dela de amar. Depois, a questão, né, da maternidade, eu já, né, comentei, e ela vai falar sobre isso, né? Os filhos foram gerados de maneira voluntária. E aí é aquela questão da gente falar da questão da solidão, porque ela fala, não, eu sei que eu vou estar sozinha, tá? Eu tenho consciência disso, mas isso é o destino, né? É o destino de toda mulher, eu tenho consciência disso. Aí tem até um momento que ela fala, eu tenho medo de morrer. Lá na crônica vocês devem estar lembrados disso, né? Quem já leu, quem não leu, né, vai ver, né? Então ela fala essa questão, né, esse medo, né, da morte. Ela fala, se eu tiver alguém ali, familiar, talvez me dê essa tranquilidade aí. Bom, nós vamos agora falar um pouquinho sobre o que é
a crônica, tá? Então, a crônica, como nós já falamos, né? Ela vai ser essa observação desses fatos aí do cotidiano, tá? Tem essa questão subjetiva, ou seja, pessoal. O cronista vai escrever a partir da sua experiência com o mundo, tá? E essa interpretação bem pessoal. Ok? Então, aquilo que a Clarice escreve, se você falar, eu não concordo com isso que ela falou, ok, porque é a visão da Clarice. Você vai ter uma outra experiência no mundo, com o mundo, e vai ter um outro posicionamento. E aí, nós vamos observar também o seguinte, tá? A crônica é uma narrativa curta, ok? Existe mesmo essa linguagem simples e coloquial. Normalmente a gente não encontra, né, aquela linguagem técnicas, palavras com significado difícil, é coloquial, tá? É como se a pessoa estivesse conversando com a gente. E aí nós vamos ver, né, quando existe as personagens, são poucos personagens, o espaço também é reduzido, ok? E os temas relacionados aos acontecimentos do cotidiano. A crônica é essa reflexão sobre as coisas do dia a dia, ok? Bem, falando então de Clarice Lispector, a Clarice Lispector nasceu, na verdade, na Ucrânia, tá, gente? Ela vem para o Brasil, né, aos 2 anos de idade, morou no Recife, depois mudou para o Rio de Janeiro, fez o curso de Direito, tá? O primeiro romance dela é Perto do Coração Selvagem, que ela vai falar, ter essa visão bem interiorizada da adolescência, tá? E nós vamos ver que depois, tá? Quando ela se casa, ela vai viajar para Nápoles, então ela trabalha num hospital durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a gente até lembra daquela questão dela falar, né, do amor aos outros, né? E aí, quando ela volta para o Brasil, né, ela volta para o Rio de Janeiro e vai trabalhar na imprensa, no jornal. Então, ela escreveu, né, crônicas aí para alguns jornais, tá? E morre em 1977, tá? Vítima de um câncer. Bom, gente, nós estamos vendo, né, ao longo aí das semanas, nós vimos essa questão da escrita, tá? Nós vimos que escrever tem essa questão de compartilhar os sentimentos, tem a ver com essa questão de falar da condição humana. Vamos ver que também podemos refletir sobre os fatos passados, os acontecimentos passados, tá? Se libertar de sensações ruins. Existem algumas pessoas que até quando estão assim, sentindo mal, elas escrevem aquele sentimento no papel e depois rasga. E sentem um certo alívio nesse ato, tá? Então, escrever também é terapêutico. Muitas vezes escrever esse ato de resistência, sim, é o meu local de fala, é o meu posicionamento. Então, tem essa questão aí, né, esse sentir vivo. E sempre quando fala, agora eu que vou fazer uma viagem, sempre quando fala desse escrever no sentido de estar vivo, eu lembro daquela história lá, né, da Mil e Uma Noites, né, a Sherazade, porque ela vai contando as histórias, porque ela sabe, se ela não conta uma história enigmática, atraente, no dia seguinte seria decretado a morte dela. Então ela vai contando essas histórias e vai causando a curiosidade do sultão, que fala, não posso matar porque senão não vou saber o final dessa história. E ela vai se mantendo viva. Então a escrita tem esse caráter também. Bom, aí voltando lá nos versos da Mel Duarte, que nós já falamos bem, né? Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, né? Quer dizer, escrita é autoconhecimento. Muitas vezes, quando você escreve, você se conhece. Nós vamos ver que tem, hoje menos, né? Mas quantos jovens escreveram diários para poder, né, se conhecer.
Existe um diário famoso, que é o diário de Anne Frank. Ela escreve no período da Segunda Guerra Mundial, falando do que ela está vivendo ali, né, escondida dos nazistas. Então, é interessante essa questão da escrita, né, na vida da gente. E aí, nos versos da Mel Duarte, né, eu escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. É aquilo que eu falei da resistência, eu escrevo, a escrita não só na questão literária, né, gente, mas às vezes também essa escrita social, é uma carta de reclamação, ok? Então a escrita tem esse papel social. E se eu escrevo, né, escrevo se adoeço, escrevendo me curo, o que nós já tínhamos comentado, né? Bom, e como nós vimos, né, esse escrever também é esse fator de emancipação intelectual. Escrever pode ser, né, catártico. Essa é uma palavrinha nova para a gente, essa cartase, é se libertar de sensações, sentimentos ruins. Então, às vezes, quando você escreve, você se sente mais leve. E essa questão mesmo de participar da vida pública, política e acessar esse lugar de fala, tá? Bom, gente, então na aula de hoje, né, nós vimos alguns, né, fizemos uma análise, uma reflexão curta aí sobre a crônica, né, de autoria de Clarice Lispector, e também, né, comentamos aí outros gêneros textuais que nós trabalhamos ao longo do PET 2, tá? Que abordou esse papel da escrita aí. E aí, gente, olha só, estamos, né, chegando aí ao final, né, do PET 2, e a mensagem para vocês, né, para nós, é o seguinte, né? Tem sido, né, muito complicado essa questão, é um desafio, né? A questão de estudar, ter esse foco, estudar, né, essa disciplina para estudar todos os dias, é um desafio para todos nós. Mas, como disse lá o Emicida na letra do Rap Amarelo, né, a gente tem que correr aí atrás do sonho da gente, correr atrás do diploma, né? E ele usa ali uma metáfora forte, né, com a fúria da beleza do sol. Então, é com essa força, esse calor, essa garra aí. E no final lá do rap ele fala, te vejo no pódio. É a mesma coisa que eu falo com vocês, né? Todo esse momento, né, que nós estamos enfrentando vai passar e nós nos encontramos lá no pódio vitoriosos, ok? Bem, para a aula de hoje, eu utilizei algumas referências, né? Produção de texto da Abalré, as 3 experiências, aí a crônica de Clarice Lispector, está disponível aí em vários sites da internet, também a biografia da Clarice Lispector e o conceito de crônica que eu busquei aí no site, não só no livro, né, da produção de texto, interpretação e gêneros, como também no site aí do Toda a Matéria. Bem, como eu disse para vocês, em caso de dúvida, né, não entendi alguma coisa, se liga no Tira Dúvidas, mande a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder aí as dúvidas que ficaram a respeito do texto da Clarice Lispector ou de outros textos que nós trabalhamos aí ao longo da semana. Então, que vocês tenham uma boa semana e eu aguardo vocês aí no Se Liga no Tira Dúvidas.